Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. No quadro de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre traumas que podem acontecer, que são pancadas, e como a música pode ser uma ferramenta útil no tratamento de problemas associados à recuperação da memória, da consciência, especialmente nesses casos de trauma, tá bom? Para todos aqueles que estão começando a nos acompanhar, eu gostaria de passar as informações de onde vocês podem encontrar os nossos quadros. Se você digitar no Google Web Rádio Namastê, vocês encontrarão um conteúdo fantástico, preparado com muito carinho e amor por toda a equipe. E nas quintas-feiras, às 19 horas, o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. E no YouTube, se vocês digitarem Ciência e Espiritualidade, Amor Fraterno, vocês vão encontrar os quadros anteriores, tá bom? Muito bem, então vamos começar a falar um pouquinho sobre o estudo científico do dia de hoje. Bem, o título do trabalho de hoje é o seguinte: os efeitos da estimulação musical no nível da consciência entre pacientes hospitalizados com trauma na cabeça em unidades de cuidados intensivos. Um estudo randomizado controlado. Bem, para aqueles que ainda não se familiarizaram com os termos, né, nós vamos repetir e explicar sempre. Todo estudo que é randomizado significa que ele é dividido aleatoriamente em grupos, né? Então nós temos o grupo tratado, no caso aqui com a música, e o grupo não tratado, né, que recebeu algo que é considerado controle, tá? Ou seja, nós temos um grupo que é o controle. E por isso escrito lá depois controlado. Randomizado significa então distribuído. Bom? Bem, o trabalho de hoje ele foi publicado no journal ou na revista que tem como título Complementary Therapies in Clinical Practice, o que quer dizer terapias complementares em práticas clínicas. E os autores principais, no caso, eu sempre cito o primeiro autor, que normalmente é o responsável pela parte prática, e o último autor, que normalmente é o mentor, coordenador da pesquisa, né? Então, o primeiro autor é a Leili Yeker-Falaf e o último autor é o Marian Mafi, tá? Ambos são da Universidade Médica de Qazvin, no Irã. E esse artigo, ele é um artigo que acabou de ser aceito para publicação agora no final de 2020 e que vai sair nas edições dessa revista agora já em 2021. Então, um artigo saído do forno para nós podermos conversar sobre ele hoje. Muito bem, para nós iniciarmos a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o trauma na cabeça. Trauma normalmente é considerado um tipo de pancada, o trauma físico, né? Nós estamos nos referindo ao trauma físico, é uma pancada. Então, o trauma na cabeça é considerado um dos problemas mais graves de saúde, porque muitas vezes ele pode levar ao que nós chamamos perda de consciência, tá? Então, nós temos consciências em graus variáveis. Nós podemos ter consciência desde plenamente consciente até o coma, tá? São os extremos. Então, uma pessoa que está plenamente consciente é o grau máximo de consciência e o grau mínimo de consciência é o coma, tá? Bem, e aí temos uma escala intermediária. Neste caso, nós estamos avaliando os tipos de lesões que são causadas por, então, pancadas na cabeça e as pessoas ficam inconscientes, hospitalizadas. E esses são os pacientes que foram foco desse estudo. Nós vamos falar sobre eles logo em seguida. Para vocês terem uma noção da importância
e da frequência de traumas na cabeça, só nos Estados Unidos, por ano, mais de 1,7 milhões de pessoas sofrem de traumas na cabeça. E isso gera, então, concussões, contusões, né, que pode ser desde mais leve até mais graves e pode levar, como eu disse, a um grau mais severo de perda de consciência, que é o coma, tá? Bem, quando um paciente está em estado de coma, normalmente aí também nós temos alguns graus diferentes. Ele tem normalmente a perda da consciência e da capacidade de movimentação e de elaboração de movimentos físicos, ou pelo menos uma redução muito grande, e também mental, tá? Então, quando tem essa perda de habilidade de controle física e mental, né, nós temos aí uma das características principais do estado de coma. E o estado de coma, ele é muito importante porque, além de gerar um prejuízo grande para o paciente que não tem mais uma resposta aos estímulos, né, exteriores, pelo menos não da forma desejada, normal, né, também é um caso grave de problema de saúde pública, porque os gastos de internação com coma são muito grandes. Então o sistema de saúde acaba gastando muito, tanto com cuidadores, leitos em hospitais, medicamentos e tudo que está associado com uma internação prolongada, que muitas vezes pode acontecer no estado de coma, tá? Sabendo disso, então, se torna evidente que qualquer terapia, especialmente aquelas menos invasivas, ou seja, que não gerem tantos problemas e efeitos colaterais no paciente e que tem um baixo custo, são muito bem-vindas para nós podermos tratar os estados de trauma na cabeça e de coma, né? Então, o estudo vem abordar casos científicos e testes com esse tipo de paciente. Só para que fique bem claro, durante o estado de coma existe perda das funções, né, do tato, da movimentação, do olfato, às vezes do paladar. Porém, alguns estudos indicam que uma das últimas funções a serem perdidas no estado de coma é a audição. Tanto é que nós temos relatos de pacientes que voltaram do coma, né, depois até de muito tempo, alguns outros de forma mais rápida, e acabaram relatando que se lembram de terem ouvido tudo, ou praticamente tudo que aconteceu ao redor durante esse estado, né? E é claro que nós temos, durante o coma, alterações na função cerebral, né? Então o cérebro, ele tem cada área respondendo por um tipo de sentido, alguns mais relacionados com a emoção, outros mais relacionados com movimentação, outros com memória e assim por diante. E uma coisa muito interessante é que, como eu disse, durante o coma se perde, por último, a audição, um dos últimos fatores a ser afetados. E a audição está associada com a consciência, tá? Então, todas as vezes que o paciente entra em coma, o corpo tende a produzir o que nós chamamos de plasticidade cerebral ou neuroplasticidade, que é a plasticidade de, digamos assim, de flexibilidade e movimentação, que é o cérebro tentando encontrar vias e formas de se reparar e de voltar a funcionar, tá? E toda vez que a gente tem lesão, o cérebro e o nosso corpo tende a buscar esse retorno à normalidade, tá? Então, essa neuroplasticidade, ela pode ser induzida, tanto por medicamentos, e alguns estudos apontam que a música pode induzir essa neuroplasticidade. E aí a gente tem fatores associados à música, tanto a melodia, quanto o ritmo, quanto a harmonia, cada um afeta áreas e formas diferentes de sinalização dos neurônios no nosso cérebro. E isso faz com que nós possamos estimular essa neuroplasticidade, que por sua vez pode auxiliar na retomada da consciência, ou seja, auxiliando
até mesmo no retorno da consciência para sair do coma, tá? Então, dito isso, nós sabemos que a música pode estimular neurotransmissores, várias substâncias e vias que são importantes no nosso cérebro. O estudo teve então por objetivo avaliar os efeitos da música em pacientes que sofreram trauma e estiveram em coma internados em hospitais. E aí metade dos pacientes sorteados aleatoriamente recebeu música nos ouvidos com fone de ouvido e outro grupo sorteado aleatoriamente recebeu fone de ouvido sem nada, que é o nosso grupo controle, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa metodologia utilizada nesse estudo. Muito bem, então, os pesquisadores fizeram e realizaram a seguinte metodologia. 54 participantes que sofreram trauma na cabeça e estiveram internados entre o ano de 2018 e 2019 no hospital associado à universidade na qual eles trabalham, foram divididos aleatoriamente, randomizadamente, entre grupos. Um grupo que é chamado intervenção e o grupo que é chamado controle. O intervenção recebe música e o controle recebe o fone de ouvido sem nada, tá? Então os dois com fone de ouvido, mas um com música e o outro mudo, né? Sem nenhum som. O grupo que recebeu música, que é composto então de 27 pacientes, ouviu por 15 minutos, todos os dias, por 7 dias, a música Beach Walk, que é uma música regional que estava nas paradas, digamos, né, na região. E essa música, então, foi a mesma para todos os pacientes, os 27 pacientes do grupo intervenção. E o grupo controle, né, recebeu o mesmo tipo de cuidado hospitalar, porém sem a música, apenas com fone de ouvido, sem nada, tá? Durante os mesmos 15 minutos por 7 dias. E quais foram os principais resultados e achados deste estudo? Bem, os principais resultados mostraram uma melhora muito significativa no grupo tratado com intervenção musical após os 7 dias de tratamento. Então, significativamente, estatisticamente mostrando, foi observado que a música pôde estimular a recuperação da consciência, né? Essa recuperação da consciência, ela se deu durante e após os 7 dias de tratamento musical, e no grupo controle, que recebeu o fone de ouvido sem nada, não houve diferença do início para o final, ou seja, os pacientes que não receberam a musicoterapia como tratamento não tiveram melhoras significativas além do usual já esperado com o tempo nesses pacientes, tá? Esses resultados, eles são muito importantes porque a música e a musicoterapia, ela é algo que tem sido cada vez mais investigado, é considerado uma terapia alternativa de baixo custo. Tá? Então, comparado ao tempo de internação, aos medicamentos, aos cuidados profissionais que um paciente tem que sofrer, colocar música diariamente para o paciente que sofre um trauma na cabeça e está internado tem um custo muito baixo. E isso significa que os pacientes podem se recuperar mais rápido e gerar menos gasto de saúde pública ou privada, seja, né, depende do país, da forma como é tratado. E isso tem também um viés interessante quando nós analisamos a fisiologia, ou seja, o funcionamento do corpo. Porque a música estimulou vias alternativas de funcionamento do cérebro, né? Então, claro, nós já temos aí vários outros exemplos e temos outros estudos. Já tem estudos mostrando que, por exemplo, existem animais, vacas, por exemplo, que produzem muito mais leite quando estimuladas com música, né? Nós temos aí exemplos de estudos que mostram que a música pode auxiliar no tratamento e no auxílio de recuperação de crianças com autismo e assim por diante.
Então a musicoterapia, ela é uma alternativa acessível, inspiradora e que tem mostrado cientificamente grandes resultados. Uma das limitações que os autores apontam para o estudo é que, como os pacientes não tinham consciência, eles não puderam escolher a música. E claro, as músicas, os gostos e os efeitos podem variar para cada um, né? Mas existem alguns estudos que apontam que determinadas músicas ou estilos musicais, como alguns clássicos, tendem a gerar efeitos muito melhores em determinadas vias de sinalização, liberação de neurotransmissores, funcionamento cerebral, né, e neuroplasticidade, claro, com certeza. Entrando agora um pouquinho no viés espiritual, nós sabemos que a música, ela é um dom, né, um dom divino, um empréstimo divino para nós de acesso, pelo menos nos níveis possíveis para o nosso plano, com a sublimação superior, né? Nós temos aí relatos em diferentes livros psicografados, na série André Luiz de Chico Xavier, por exemplo, de como a música em outros planos ela é mais sublime e tende a transformar todo o ambiente, os corações, as conexões, e se tornam eventos que eles dizem serem indescritíveis em palavras humanas, normais no nosso plano, digamos assim, né? Então a música, ela é sem dúvida um presente e uma inspiração. Não há nenhuma dúvida de que o cérebro, como uma ferramenta, né, para o funcionamento do nosso corpo, e nós sabendo que ele é utilizado para manifestação de todo o potencial e conhecimento, pelo menos expressão parcial, né, do nosso espírito, do ser eterno que somos, ele tem sim a capacidade de conectar e de responder a todos esses toques energéticos divinos, né, de diferentes formas. Por isso, nós temos aí diversas terapias alternativas que geram esses resultados fantásticos. Então, eu acho que o mais importante é nós nos abrirmos para o conhecimento. Claro que cada terapia alternativa funciona de melhor forma para um do que para outro, cada um precisa buscar e testar aquilo que funciona melhor para si, né? Eu recomendo a todos que têm interesse, leiam a série André Luiz, psicografada pelo amado Chico Xavier, que traz aí uma vivência do mundo espiritual, né, dos outros planos e de conexões com este, e como isso pode nos ensinar belas formas de agirmos e um guia, né, das melhores chances e oportunidades de renovação e de crescimento. Muito bem, gratidão pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.